Eu escolhi uma arte para começar hoje nossa reflexão aqui, que é este quadro, e eu vou ter que falar o nome do autor, é Leonid, deve ser Leonid Afremov. Eu não sei pronunciar, eu sei falar Francisco José Leonid Afremov. É a tela de um pintor impressionista israelense. E quando eu olhei para essa tela, eu tive o sentimento de que isso retrata muito a nossa caminhada como família, nossa caminhada na vida. Porque é um caminho que a gente não faz sozinho, é um caminho com muitas cores, com tons diferentes. Existem momentos que a gente está, às vezes, enxergando só uma cor. Tem hora que parece que está bem colorido. E é um caminho com muita diversidade de sentimentos do nosso coração. A vida é cheia de sentimentos. E quando eu trouxe esse tema, sentimentos familiares, não é porque são apenas sentimentos da família, mas sentimentos que nós temos sim no contexto de família, mas sentimentos que são familiares, que a gente já conhece eles. Eles acontecem dentro dos nossos contextos familiares, e eles são familiares. Sabe aquela pessoa que só diz, me parece familiar. Isso quer dizer o quê? Que você já viu parecido, que não é a primeira vez que vem, que é um sentimento que toma conta da gente aqui e acolá. E falando de sentimento tem a ver com coisas boas e tem a ver com coisas ruins. Alguns sentimentos que nós temos que nos ajudam a viver a vida em família. Existem outros sentimentos que podem nos atrapalhar. Tem sentimento que sabota a vida da gente. E eu não vou falar sobre todos os sentimentos familiares, porque seriam muitos. Por isso escolhi um livro da Bíblia, chamado Livro de Ruth, que conta a história de Noemi, sua nora Ruth, Boaz como um personagem que entra depois. São apenas 4 capítulos. Então eu vou tirar os sentimentos deste enredo, dessa história, tentando procurar aí algumas identificações com a nossa história, com o nosso caminhar. Então, desafio já você, nessa semana, se você já não leu, lancei um desafio ontem no Instagram, de você ler esses 4 capítulos, dar uma lida, passar por eles. A gente vai tratar alguns sentimentos hoje, e outros sentimentos aí no próximo domingo, estaremos continuando essa reflexão. Mas antes vamos entender a história. Meu desafio é grande hoje aqui, viu, pessoal? Porque são 4 capítulos de história, cheia de coisa. E eu ainda, por mais que eu tenha pedido para você ler, eu sei que grande parte não leu. E alguns aqui talvez nem lembrem direito dos detalhes da história. Então hoje eu vou virar aqui um contador de história, tentando pegar esses sentimentos e traduzir ele aqui na nossa experiência familiar. Vai ser fácil, porque história é gostoso. E com histórias a gente se identifica fácil. Não é à toa que a gente gosta muito de novela. A gente que eu digo é a gente. É os brasileiros, é nós. Vamos montar a trama? Tentar entender aqui o que acontece? Vou começar lendo Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. O que diz aqui? No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, cidade de Davi, foi com sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome deste homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Está clara essa parte da história? Eles eram de Judá, em Jerusalém, houve uma grande fome. Em Israel houve uma grande fome, e ele saiu com sua família. Nós temos aqui a história de um imigrante, que é alguém que por um contexto complicado ali na região, resolveu ir para um outro lugar, ver se conseguia ali sobreviver com a sua família. Então a história já começa com um drama muito pesado. Alguém tendo que sair da sua terra, ir para uma terra estrangeira, levando sua mulher, levando seus 2 filhos, para aventurar, conseguir alguma coisa lá.
Porque onde ele estava, a fome não estava mais permitindo ficar por lá. Então você imagina de cara o que essa família já passava. O texto continua. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com seus 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra, Ruth. Chegando lá nessa terra, acontece já uma tragédia. O pai morre. Fica a mãe com os 2 filhos. E eles acabam se casando com mulheres daquela região, mulheres moabitas. E o texto continua. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. Os 2 filhos. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Ficou Noemi com as suas 2 noras. Vamos tentar olhar para essa história pelo olho de Noemi? Porque a gente tem mania de ler o texto meio distante dele. Vai lendo o texto, o máximo faz assim, vixe, aí passa. Mas olha a história de Noemi. Está com fome na sua terra, se torna um imigrante, passa a viver como estrangeira. Pessoal, ser estrangeiro num país, hoje não é fácil. Você imagina naquela época. Aí o marido morre. Ela fica com os 2 filhos. Eles casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E depois de 10 anos ali naquela terra, 10 anos, os seus 2 filhos também morrem. E ela fica com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. É ou não é complicado? É ou não é complicado? E que sentimento vem num momento como esse? Qual o sentimento que vem da nossa família quando parece que as coisas da nossa família estão indo pelo ralo? Que a nossa família está sendo desfeita. Nesse caso é uma morte. Em alguns outros casos é um desemprego, é uma transferência, é uma separação, é um problema de saúde, é um problema de relacionamento com o filho, é uma história escabrosa que você começa a ter que administrar dentro da sua casa. Não é fácil. E qual é o sentimento de Noemi? Qual o sentimento de Noemi? Vamos continuar o texto a partir do 19. Já o texto aqui, já elas chegando em Belém, porque elas resolvem voltar. Eu estou dando uma pulada aqui. Depois eu volto. Quando chegaram em Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntaram, esta é a Noemi? Noemi parecia alguém de fato ali, famosa, conhecida. Esta é a Noemi? Porém ela respondiam, não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem-me de Mara, a amargurada. Porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamas? Por que me chamar de feliz? Se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição. Qual o sentimento dessa mulher? O nome dela, essa tradução NTLH coloca Noemi feliz, porque o nome Noemi significa simpática e agradável. E o que ela está querendo dizer para aquelas amigas que estavam recebendo ela com tanta simpatia, como se estivesse recebendo aquela amiga que talvez fosse tão feliz e tão agradável, é olhar para ela e dizer, não me chame mais de Noemi. Me chamem de Mara, a amargurada. Porque o Deus Todo-Poderoso me encheu de amargura.
Percebe, irmãos? Qual é o sentimento aqui? O sentimento é: Deus esqueceu da minha família. Foi a frase que eu coloquei aí, mas é difícil traduzir um sentimento numa frase. Talvez o sentimento fosse: por que Deus permitiu isso? Deus não se importa? Ou Deus não pode? E se pode, por que não interfere? Percebe? Não é uma situação fácil. Esse sentimento, ele vem forte. Ele vem forte dentro da nossa casa, quando as coisas começam a desmoronar. Repito, nesse caso é a morte de pessoas de dentro da própria casa. A casa é desfeita, não é por um problema de relacionamento. As pessoas daquela casa, os 3 homens daquela casa morrem. Fica a mulher sozinha, com suas 2 noras e mais ninguém, num país estrangeiro. Mas dentro da nossa circunstância, pode ser a perda de alguém. Pode ser, como eu falei, um desemprego que bate na porta, desarruma a tua vida, de repente você não tem mais como manter a sua família na mesma situação que ela vinha antes, e você precisa sair desesperado, atrás de alguma coisa para resolver esse problema. Às vezes é uma separação, é uma traição que cai no meio do teu quarto, numa noite, que abala as estruturas da família. É um filho se perdendo. São sonhos sendo frustrados. Vivemos em famílias sem dramas e sem histórias difíceis? Não. E esse sentimento de Noemi, interessante, meus irmãos, que o livro de Ruth não se preocupa em rebatê-lo. O livro de Ruth acolhe esse sentimento e faz a história seguir. O sentimento vem, e aí às vezes a gente, como um crente cheio de resposta pronta, a gente quer, diante desses sentimentos, oferecer respostas objetivas, teológicas. O texto não faz isso. Diferente de Jó lá, que vai ter toda uma argumentação em torno daquilo lá, o livro de Ruth, ele acolhe o sentimento de Noemi e a história continua. Porque faz todo sentido dizer isso. Não é absurdo sentir isso nos momentos em que nós estamos passando por crises muito sérias dentro da nossa casa. Eu, como pastor, tenho o desprivilégio de acompanhar muito de perto muitos desses dramas. E não são dramas fáceis de serem vividos e de serem enfrentados. E se você está vivendo um drama desse dentro da sua casa, eu quero que você saiba que isso não é, entre aspas, privilégio seu. Isso não é exclusivo, essa palavra é melhor. Isso não é exclusivo da tua história. Existe muita gente aqui nesse auditório passando por dilemas e crises familiares tão complicadas quanto a sua. Porque às vezes a gente fica com a síndrome do patinho feio, achando que as coisas ruins acontecem só com a gente. Olha a vida dos outros no Facebook e está todo mundo feliz. Isso não é verdade. O texto, o livro, a história, a novela, o drama, a trama, acolhe o sentimento. Por isso eu quero que você saia daqui hoje com esse seu sentimento acolhido. Acolhido. Ao mesmo tempo, a vida continua. E existe uma história para ser vivida. E Deus está presente na continuação dessa história. Como esteve presente na continuação da história de Noemi. Deus não restabeleceu o marido, Deus não restabeleceu os filhos, mas Deus continuou presente na história dela em todos os momentos. Imagino que esses 10 anos da vida de Noemi, que passa de um versículo para o outro, devem ter sido anos muito difíceis, sem o marido, só com os filhos. E depois sem os filhos também, um versículo para o outro. É de um versículo para o outro, mas na nossa vida não é assim, não é de um versículo para o outro. Às vezes de um versículo para o outro, de uma história que é contada na Bíblia, na nossa história, são 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Até a gente passar para outra fase. Mas a verdade é que Deus está conosco. E aí a pergunta que eu faço é: o que fazer diante desse sentimento?
Quando o chão some, o chão vai embora, não tem nem parede para se segurar, o que é que a gente faz? Vamos ver o que aconteceu com Noemi, sem querer absolutizar isso, porque é simplesmente uma história particular. E a gente não pode absolutizar histórias particulares. Mas vamos nos inspirar na história dela, porque ela segue um caminho de reconstrução. O que fazer diante desse sentimento? Primeira coisa, levantar os olhos e ver a bondade de Deus. É parar de ficar olhando apenas para o drama, levantar os olhos e ver a bondade de Deus em algum lugar. O que acontece na história de Ruth 1,6? Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Ela estava ali no problema dela. Imagina o tamanho do problema dela. Mas ela resolveu olhar para a bondade de Deus em outro lugar. Em vez disso gerar revolta nela, ela simplesmente resolve se mover. E aí a segunda coisa que eu trago é se aproximar dessa bondade. Ela foi para onde ela percebeu que Deus estava agindo. Pegou as noras e foi. Eu não quero com isso dizer, e vocês sabem que eu não estou dizendo isso, porque eu abomino religiosidade, de que na hora que você está com a sua vida cheia de problemas, você precisa olhar para onde que Deus... O pessoal usa isso aqui para dizer assim, veja onde Deus está abençoando e vá para lá. Venha para cá, meu irmão, venha para os nossos cultos, venha para a nossa festa aqui, venha para a gente... Vamos tirar isso do discurso gospel e vamos trazer para a nossa realidade aqui. Levantar o olhar e perceber que Deus continua sendo bom, mesmo que não seja comigo. E se aproximar dos lugares ou das pessoas em que a bondade de Deus está sendo derramada, vai ajudar você a voltar a se chamar de Noemi. Se você ficar simplesmente aqui, olhando para a sua situação, e não acreditar mais na bondade de Deus em circunstância nenhuma, e ficar focado nisso, a amargura vai tomar conta do seu coração. Ela olha, ela pega as noras e vai para o lugar onde ela soube que coisas boas estavam acontecendo. Olhe para as coisas boas que estão acontecendo e se aproxime delas. Meu povo, coisa ruim, a gente tem no rodo, sendo exposto para a gente o dia todo. Assistir jornal é hoje um exercício que, se você não fizer como exercício de filtro, você absorver toda aquela ruindade do mundo ali, você olha para o mundo e diz, o mundo não presta. Olhe para as coisas boas que acontecem neste mundo, porque existe. É porque isso não é noticiado. Isso não está no discurso do povo. A gente parece que dá um maior valor se encontrar para falar de desgraça. Para falar das coisas ruins que estão acontecendo na vida das outras pessoas. Mas existem coisas boas acontecendo nesse mundo, porque esse mundo, Deus se faz presente nele, ainda não abandonou, e não vai abandonar. E o fato de Deus estar presente nele, existe bondade. Olhe para a bondade e vá até lá. Sabe o que mais? Crê que Deus está direcionando você. O que acontece quando Ruth e Noemi chegam lá, em Belém? O texto diz que então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Me chamou a atenção esse por acaso. Elas chegaram lá e um dia Ruth acordou e disse o seguinte, Noemi, é o seguinte, eu vou ficar aqui parada não. Eu vou sair para catar umas espigas. E era da cultura, você sair para catar espiga, existia na lei em Levítico, em Deuteronômio, que quem tinha plantação tinha que deixar as espigas na beira do campo para os pobres pegarem. Eles não podiam colher aquelas espigas. E as espigas que caíssem no chão,
eles eram obrigados a não recolhê-las, deixar lá para que os pobres pudessem pegá-la. Então era cultura e fazia parte da orientação de Deus e da lei do povo, não colher as espigas que estavam na beira do campo. E ela disse, eu vou me aproveitar da cultura desse povo aqui, que povo legal, eles deixam lá as espigas para a gente, para os pobres irem lá e pegar. E ela foi fazer isso. E por acaso, ela entra no campo de Boaz, que era parente do sogro dela, e ela não sabia. O que eu estou tirando desse texto, desse ponto aqui específico? Quantas vezes Deus está fazendo coisas na vida da gente, a gente nem percebe. A gente acha que é por acaso que algumas coisas aconteceram, que alguns links foram feitos, que algumas pessoas se apareceram na vida da gente, que um cenário novo começou a surgir na vida da gente. Deus está ali, no momento da nossa dor, conectando a gente com situações, com lugares, com pessoas, com cenários, para cuidar da gente. É óbvio que a gente não percebe isso. Quando a gente está levando surra da vida, é muito difícil enxergar alguma coisa. Mas Deus está direcionando você. Por acaso, ela entrou na terra de Boaz. E foi o fato de ter entrado na terra de Boaz que mudou a história da vida dela. Não foi por acaso. Deus estava direcionando. Uma outra coisa é perceber que Deus está cuidando de você através de pessoas. Meus irmãos, Noemi tinha todo o motivo do mundo para estar indignada e revoltada com Deus. Mas isso não mudou o fato de que Deus estava continuando a cuidar dela. Ruth é uma pessoa que Deus colocou na vida de Noemi para cuidar dela. Sobre isso eu vou falar mais no próximo domingo. Mas Ruth é a única nora que vem com ela. A outra, aquela órfã, bate fofo. Com todo motivo. Não critico, não. O estranho não é a órfã não ter ido. É a Ruth ter ido. E Ruth vai com ela. E Ruth acorda. Ruth sai para fazer a colheita das espigas. Por acaso, entra na terra de Boaz. E a história vai mudando. E a história vai mudando. Desde aquela época que Ruth era gente boa, né? Depois na novela teve a Rutinha e a Raquel. E a Rutinha também era gente boa. Não era? Vocês lembram do Tonho da Lua? A Rutinha era gente boa. A Raquel era má. Raquel, é só uma brincadeira. A Raquel daqui também é legal. Mas Deus está usando pessoas, meu povo, para cuidar da gente. Você consegue identificar essas pessoas? Que no momento mais difícil da sua vida estiveram do seu lado? Que não abriram? Que você disse, vai embora, e a pessoa não foi? Porque foi isso que Noemi fez. A gente vai ver no próximo domingo. Noemi olhou para 2 noras e disse, vão-se embora daqui. Uma foi. A outra ficou. Não vou. E tem hora que a Noemi desiste. Rutinha teimosa. Não vou. Quais são as pessoas que na hora que você mandou elas irem embora, elas não foram? É Deus cuidando de você. Deus está cuidando de você hoje. Lógico que na perspectiva de Noemi, o fato de Ruth estar indo com ela, na hora que você está indo no caminho de volta para Belém, que diferença fazia? Eu acho que até ela preferia fazer essa viagem sozinha, do que ir lá com Ruth falando. Mas Ruth foi. E Ruth fez diferença. Boaz
Boaz foi alguém que Deus colocou no caminho dela. Quando Ruth vai lá colher no campo de Boaz, e Boaz chega lá, Boaz olha assim e diz, quem é aquela mulher? Aí uma mulher aí, aquela mulher, a sogra é a nora de Noemi, que sabe da história? Aquela história lá do Elimeleque, contou a história todinha, o cara, mas quem é ela ali? Manda chamar. Aí chama ela, diz, minha filha, fica aqui na minha terra. Não vai colher em outra terra não, fica aqui. Que eu estou dizendo para os meus empregados, para eles não mexerem em você. Entenderam não mexerem em você? Uma mulher estrangeira, pobre, colhendo espigas. Boaz chega e disse, eu dei ordem aos meus empregados para não mexer com você. E quando precisar de água, está ali a água, pode beber a água que eles bebem. Na hora do almoço chamou ela, toma aqui um prato de comida. Ruth comeu o prato de comida todo? Comeu o prato de comida todo? Não. Guardou a metade e levou para a sogra. Ruth e Boaz na vida de Noemi. Quem é a tua Ruth e o teu Boaz? Depois Boaz chega para os empregados e diz o seguinte, deixem ela colher só na beirada, não, deixem ela colher mais para o meio também. E tu aí, quando for carregando as espigas, deixa cair umas aí no caminho para poder ela pegar. Depois leia um texto. Ruth vai para casa com o salário de 1 mês e meio de um empregado. Só naquele dia. Só naquele dia. E sabe o que ela diz? Ruth disse a Boaz, o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor é Boaz, tá? O Senhor me dá ânimo. Falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que as suas empregadas. Ela era estrangeira. Viúva. Quando ela chega em casa e conta para Noemi pergunta, e você foi colher onde? Ela conta, aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz, e Noemi disse que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos, como para os que já morreram. Noemi começa a reconhecer bondade sobre a vida dela. Mas isso não foi instantâneo. Talvez nessa fase o nome dela ainda era Mara. Não tinha voltado a ser Noemi. Deus tem colocado pessoas na tua história, Ruth e Boaz, para cuidar de você. Quem são essas pessoas? É Deus cuidando de você. Não tem mais o marido, não tem mais os filhos, mas Deus está ali cuidando de você. Não olhando para o seu sentimento, no sentido de julgá-lo e de se afastar de você por causa do seu sentimento. Ele simplesmente continua cuidando de você, porque sabe que não é fácil de entender. Que essa amargura só vai ser tratada com anos de bondade de pessoas e de Deus na tua vida. Amém, irmãos? E qual é o sentimento no final? Deus não apenas socorre, Ele reconstrói. Deus não só deu espigas para elas comerem. Deus reconstruiu a vida de Noemi e de Ruth. Eu peço que você leia depois, mas o que acontece no desenrolar no capítulo 3 e no capítulo 4, é que Noemi resolve arranjar um marido para Ruth. E na lei dizia que quando um irmão morria, o cunhado era obrigado e deveria assumir o lugar do irmão e ter um filho com a mulher do irmão, para que este primeiro filho seguisse a descendência do irmão, do nome do irmão. Quando não tinha irmão, isso ia se estendendo. Não era uma coisa obrigatória, mas era uma orientação muito forte na lei. Também se dizia que quando alguém ficasse pobre e perdesse tudo, alguém da família ia lá e comprava, para que este bem não saísse do clã. E depois aquela pessoa reconstruindo sua vida, pudesse ter essa propriedade de volta. O que é que Noemi faz? Noemi viu Boaz sendo bom e disse, rapaz, está aí. Está aí.
Rutinha, tu vai fazer o seguinte, espera Boaz dormir, tu vai lá, vê onde ele dormiu, descobre os pés dele e deita nos pés dele. E fica esperando o que ele vai mandar tu fazer. Vocês estão rindo, né? Isso é cultura, meu povo. Quando Boaz acorda, tá Rutinha nos pés dele. E ele olha para ela e diz, mulher, o que tu está fazendo aqui? Aí ela disse, você é um dos nossos resgatadores. É um dos nossos responsáveis. Casa comigo, para que a descendência de Elimeleque, do esposo dela, continue. Aí ele disse, você é melhor do que o que eu pensava. Porque você podia ter saído atrás de um homem mais novo, ou até mais rico. Mas você não está pensando só em você, você está pensando na sua nora, na sua sogra. Porque você está indo atrás do resgatador para poder fazer isso. Aí ele disse, fica tranquila. Aí não teve nada, tá certo? Pelo menos a Bíblia diz que não. Eu tenho minhas dúvidas, mas disse que saiu e ela foi embora para casa no dia de manhã. Olha, assim que for anoitecer, você já vai para casa, que amanhã eu vou resolver isso, porque tem uma outra pessoa que está na minha frente. Não era ele o resgatador imediato, tinha um outro resgatador. Aí ele foi lá falar com o resgatador. No outro dia, na praça, no tribunal, e disse, eu quero resgatar a descendência de Elimeleque. E quero casar com Ruth. Mas você é o da vez. E aí eu lhe pergunto, você quer comprar o terreno de Elimeleque para poder... E o cara disse, eu quero. Tudo bem, mas tem que casar com Ruth também. Aí o cara, quero não. Por que ele não queria? Porque casar com Ruth era prejuízo. Era comprar um terreno que não ia ficar como herança dele, ia ficar como herança do outro. Isso mexia com herança, isso dividia o que era para os filhos. O primeiro filho daquele casamento era descendente da outra família. E o cara não aceita, não, se for para casar com ela, eu não quero mais nem um terreno. Aí Boaz fechou, comprou o terreno, casou com Rutinha. E o que é que diz o texto? No final. Então, Boaz levou Ruth para casa, para ser sua mulher. Eles tiveram relações. E o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você, Noemi. Por que esse neto cuida dela? Porque a herança é dela. É patrimônio dela, aquele terreno. É do neto. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração, Noemi. E lhe dê segurança na velhice. Deus está cuidando de ti, mulher. Está te dando um neto, descendente do teu marido, com terra. A sua nora, a mãe do menino, a ama, Noemi. E ela vale mais para você. Ela vale para você mais do que 7 filhos. Você percebe o discurso dessas mulheres? Deus te deu um neto, te abençoou, para cuidar de você na velhice. E a tua nora, Noemi, ela te ama. Quantas vezes a gente está sofrendo com aquilo que foi destruído e não está reconhecendo o amor das pessoas que estão do nosso lado? O texto continua. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé,
que foi pai do rei Davi. O filho de Noemi, nessa história toda, foi avô de Davi. E é da casa de Davi e da descendência desse menino que vem o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus constrói os seus planos eternos e divinos por intermédio de histórias aparentemente desastrosas e vai cumprindo os seus propósitos maiores na vida de cada um de nós. Deus não apenas nos socorre, Ele reconstrói a nossa história. Ele não constrói a mesma coisa, mas Ele constrói outra coisa. Vai Noemi dizer que Ruth e esse menino eram melhor do que o marido dela e os 2 filhos? Não, porque não é para comparar, é para receber a bênção e se alegrar, porque Deus está reconstruindo a tua vida e a tua história. Amém, irmãos?